Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Lorena Elt, sejam bem-vindos a este canal do YouTube. E a pergunta que eu não aguento mais receber na minha vida é: Lorena, você pode beber bebidas alcoólicas? Lorena, e a cervejinha você pode tomar? Lorena, você bebe álcool? Lorena, como você faz em festas? Você toma bebidas alcoólicas ou não? Lorena, eu tenho doença de Crohn, eu posso beber uma cerveja no final de semana ou não? Gente, sério, eu tô falando sério, tipo assim, eu tô gravando esse vídeo porque eu recebo essa pergunta todos os dias, então eu vou responder ela hoje. E lembra aí, ó, já vai deixando like, já vai me seguindo no meu Instagram, já vai usando a hashtag. Hoje eu vou falar mais de bebida alcoólica, especificamente, né, pra doença inflamatória intestinal. Mas eu acho que esse vídeo, ele aí vale para os jovens todos que estão me assistindo, para ter mais informações do efeito do álcool no nosso corpo, tá? Eu queria começar dizendo que quando a gente é jovem, né, eu acho que isso é mais comum, assim, de ser perguntado realmente por jovens, por pessoas mais novas ali que estão descobrindo a doença e que ficam muito preocupadas, porque quando saem com os amigos, né, todo mundo bebe, é muito normalizado, assim, muito normatizado mesmo, né, o consumo da bebida alcoólica, quando você sai para um rolê, quando você faz uma resenha, quando você faz uma festa, uma balada, o nome que você queira dar, se você é jovem, você sabe que vai ter bebida alcoólica, porque é algo legalizado, é algo permitido, o consumo é para maior de 18 anos, mas enfim, né, tipo, a gente sabe que nem isso é respeitado e que as pessoas começam a beber antes dos 18 anos, então, eu já quero começar dizendo que esse é um assunto, assim, muito quente, muito que ferve muito entre os jovens, né? Eu sou criadora do grupo da Day Jovem, né? Se você tem 18 a 25 anos, você pode participar do grupo desde que você tenha o diagnóstico de doença de Crohn ou de retocolite ulcerativa, tá? Maiores informações no nosso Instagram, que é @dayjovem. E assim, a pergunta que mais é feita é a da bebida alcoólica. A pessoa chega no grupo ali, 22 anos, e ela fala: gente, e agora? Eu posso continuar bebendo ou não? Eu comecei meu tratamento. E toda vez também que eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram, nas minhas próprias fotos, gente, eu posto uma selfie e as pessoas falam assim: Lorena, você pode beber álcool? Você bebe bebidas alcoólicas? E as pessoas ficam mais assustadas ainda quando eu respondo que sim, eu já bebi bebidas alcoólicas quando eu era mais nova. E eu tinha uma cara de mais nova ainda, gente. Eu tinha que mostrar minha identidade nos restaurantes, eu tinha que mostrar minha identidade em festas. Eu já fui parada e várias vezes, assim, já aconteceram situações bizarras só pelo fato de eu parecer uma criança que estava ali consumindo álcool, tá? Então, sim, eu já consumi bebidas alcoólicas e, respondendo a pergunta, não, hoje em dia eu não bebo mais nada. Já fazem aí alguns anos de minha vida. O período do álcool foi só uma experimentação, algo que eu estava ali vivendo, e agora eu quero partir para uma parte mais técnica, né? O que acontece se uma pessoa com uma doença bebe bebidas e por que eu escolhi hoje ser uma pessoa que não consome bebidas alcoólicas, tá? Bom, eu queria citar um dado, né, de que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, reconhece o alcoolismo, né, que é o consumo exacerbado do álcool, como uma doença crônica. Então, eu gostaria de colocar já essa pulga atrás da orelha, né, de vocês, que aqui eu falo muito sobre ter a doença crônica, doença de Crohn, que é uma doença sem cura. E eu queria dizer que o consumo exacerbado do álcool, ele também é um motivo, né? Ele também é uma doença crônica. Então, a gente precisa tratar aqui de uma coisa assim mais profunda, sabe? Tipo, você tem doença de Crohn, você também quer ter outra doença crônica na sua vida? Você também quer, tipo,
adquirir essa coisa é algo a se pensar, entende? Tipo, é um plus a mais aí na sua vida, talvez te traga consequências no futuro e que quando a gente é jovem a gente não dá bola, né? A gente não pensa, a gente acha que precisa fazer. Entre as pessoas com doenças inflamatórias intestinais, é muito comum os sintomas de diarreia, vômito, mal-estar, enjoo, né? Então a gente tem muitas dessas questões com alimentação. E aí é muito comentado e a maioria de nós, né, quando bebe ali uma cerveja, um vinho ou enfim, uma bebida destilada, a pessoa passa mal realmente, a pessoa tem diarreia, a pessoa vai pro banheiro vomitar. Eu, por exemplo, se colocar vinho na minha boca, gente, eu saio vomitando na hora, entende? Aquele negócio fermenta e já vai pra fora. Então é muito comum que uma pessoa às vezes até descubra a doença porque passa muito mal com a bebida alcoólica. Então, assim, tenha isso em mente, mas, né, isso não quer dizer que todos os pacientes são assim. Existem muitas pessoas com doença de Crohn, retocolite, que tomam a bebida e não sentem nada, não sentem a diarreia. E tem gente também que prefere, né, tipo ali tomar uma cerveja e ter a diarreia. Ela aceita as consequências. Tipo aquela pessoa que é intolerante à lactose, mas continua comendo a lactose porque prefere ter diarreia do que deixar de comer queijo, sabe? Complicado essa situação, mas tô citando porque realmente tem muita gente que passa mal com a bebida, tendo a doença de Crohn e continua tomando mesmo assim, porque é uma opção da pessoa e aqui todo mundo é livre para fazer o que quiser, beleza? Bom, eu acho que vale a gente falar que, assim, quando a gente é jovem, né, principalmente no Setembro Amarelo e tendo uma doença crônica, a gente sente que a gente, com o diagnóstico, a gente tem que se privar de tudo, sabe? É como se a gente não pudesse mais fazer nada. Ah, eu não posso mais sair com meus amigos, eu não posso mais beber, eu não posso namorar, eu não posso nada, a doença acabou com a minha vida, eu não consigo ir pra faculdade, e isso fica rolando muito na cabeça dos jovens. Então, assim, é um vídeo à parte que a gente tem que fazer sobre não sentir, né, que a doença, ela te limita de tudo, né? E não ficar assim, ai, gente, eu tenho essa doença, eu não posso nem beber, como se isso fosse algo horrível, entende? Tipo, eu queria deixar claro isso assim também, porque eu vejo muita gente falando assim, eu tenho a doença, eu não posso beber, isso é muito horrível e nananã. Mas, na verdade, assim, o que é dito, né? Não é que você não pode beber. O que é recomendável para uma pessoa com uma doença crônica, com uma doença inflamatória intestinal, com qualquer doença ou mesmo sem doença, é que você adote um estilo de vida saudável. E aqui, falando de um estilo de vida saudável, obviamente, gente, não entra bebidas alcoólicas, entende? Porque o álcool, ele não é saudável pro nosso organismo, ele não é algo que vai ali nos dar nutrientes, entende? Tipo, eu vou beber uma cerveja e aquilo vai fazer bem pra mim. Então, falando do ponto de vista, né, da medicina e da doença realmente, o ideal é que a gente se alimentasse bem, que a gente dormisse bem, que a gente não comesse muita gordura, muito açúcar, que a gente não bebesse álcool, que a gente praticasse exercícios físicos. São coisas que todo mundo sabe que precisa fazer para melhorar a sua saúde. E aí não quer dizer que todo mundo faça, tá? Aqui eu tô falando a recomendação mesmo. Só que assim, para uma pessoa que não tem uma doença, essas são as recomendações e ela escolhe se ela segue ou não. Quando você tem uma doença crônica, essa escolha ela fica um pouco mais difícil, porque você tem ali um plus, né, de ter a doença, de tomar os remédios, de fazer um tratamento. Então você tá ali lutando pela sua saúde e essas coisas como alimentação saudável e todos esses hábitos que eu citei, eles começam a ser frequentemente indicados pelo seu médico. E aí quando você tem indicação médica, querida, é um pouco difícil, né, de você não seguir. E como você quer ficar bem de saúde, você começa a retirar tudo que te faz mal. E eu, pelo menos, acredito que o álcool, no meu caso, é uma coisa que eu escolhi retirar da minha vida, porque eu sei que não vai fazer bem pro meu intestino e isso não faz sentido na minha cabeça eu ter passado por cirurgias, entende? E ingerir algo que vai me fazer mal. E aí, eu queria dizer
queria falar aqui com vocês o que acontece com o nosso organismo quando a gente ingere o álcool e a gente faz o tratamento para a doença, né? Então, assim, se você tem a doença de Crohn, tá? Você tá em remissão, ou seja, você tá sem sintomas, você tá naquele período que você tá vivendo zerado, como uma pessoa sem doença, sabe? E você praticamente não tá tomando nenhum remédio, você tá ali ótimo, você tá bem. E aí você pode fazer o consumo da bebida de forma social? Eu não vejo problemas, sendo bem sincera. Se essa é uma vontade sua, vai lá. Só que assim, vamos falar aqui num consumo social, gente. O consumo social não é sair no final de semana e se encher de bebida alcoólica, entende? Eu tô falando aqui do consumo social, aquele negócio que falam, né? 1 taça de vinho por dia, meia taça, eu acho, né? Nem sei mais, gente. Eu não sei, isso não me interessa porque eu não vou tomar. E falando da combinação, né, de medicamento com álcool. É aí que vem o ponto mais importante, porque assim, se você tem uma doença crônica, muito provavelmente você utiliza remédios para essa doença. Tendo uma doença autoimune, eu uso muitos remédios, né? A gente utiliza imunossupressor, a gente utiliza às vezes algum anti-inflamatório, a gente utiliza remédios imunobiológicos, a gente faz tratamentos, né? Se você tem doenças psicológicas, psiquiátricas, enfim, você talvez use ansiolíticos, calmantes, enfim, a gente também faz muitos exames com anestésicos, anestésico também é um remédio aqui neste caso, né? A gente utiliza antibióticos, isso assim é comum na nossa vida. E aí o que acontece? Se a gente bebe bebidas alcoólicas, por exemplo, se você bebe uma cerveja e você tá tomando antibiótico, você tá anulando o efeito total do remédio, entende? Então você tá cortando o seu tratamento. E aí fica um pouco difícil, né, gente? Porque a gente quer tomar um antibiótico para melhorar, a gente tá tomando aquele negócio ali e aí às vezes não melhora porque você tá fazendo o uso do álcool junto com o medicamento. E aí realmente existem várias pesquisas, você pode pesquisar aí, que realmente o álcool ele vai inibir ou às vezes até modificar o efeito daquele remédio no seu corpo, o que pode ser muito perigoso, principalmente no caso de remédios psiquiátricos. Então assim, se você faz o tratamento psiquiátrico, é praticamente assim, obrigatório que você não beba álcool junto, porque aqueles remédios, eles já vão mexer com o seu sistema nervoso, com o seu cérebro. Se você beber algo, né, que também vai modificar tudo isso, não vai dar certo, gente. Seu corpo vai dar um tilt ali, entendeu? Eu queria muito ler uma parte de um estudo que eu encontrei na internet. Eu vou realmente ler para vocês entenderem um pouco do efeito do álcool, tá? O álcool, quando absorvido pela corrente sanguínea, ele percorre todo o organismo, tá? Em especial o cérebro, coração, estômago, fígado, rins e até os pulmões. O efeito da bebida absorvida junto com certos tipos de medicamentos no organismo pode ser altamente tóxico, lesar os órgãos e causar desidratação e desnutrição, pois prejudica a absorção de nutrientes pelo corpo. E aí, assim, a doença inflamatória intestinal é uma doença que já é conhecida por não absorver muitos nutrientes do nosso corpo, né? E se você fizer um consumo, assim, sempre do álcool, você vai estar diminuindo ainda essa absorção, então você vai estar, causando uma desnutrição em você, entende? Como foi falado aqui. Eu conheço vários casos de pessoas com doença de Crohn que vão para festas e, enfim, usam a bebida e aí depois acabam no pronto-socorro porque realmente ficam desnutridas. Então, quando você tem uma doença, é muito mais fácil de você dar PT, é muito mais fácil de você passar mal com aquela bebida, porque o seu corpo ele já tem alterações e muito provavelmente também você já utiliza remédios. Eu também queria agora citar aqui uma listinha dos remédios que, se você estiver tomando esses remédios, ele vai ter um efeito junto com álcool. Então você não pode, né, ou não seria recomendável que você bebesse bebida alcoólica se você toma antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, anticoncepcional, sim, ele pode diminuir o efeito do seu anticoncepcional, ansiolítico, insulina, anticonvulsionante, anestésico, como eu falei antes, anticoagulante, antihipertensão, antihistamínicos, no caso antialérgicos, né? E protetores gástricos, aqueles que a gente utiliza, sabe? Então assim, gente, pra
praticamente assim, se você toma algum remédio na sua vida e bebe o álcool, vai ter uma interferência ali que não vai ser legal. E assim, principalmente no caso dos antibióticos e dos anti-inflamatórios, tá? Que são medicamentos que muitas vezes a gente usa. Então assim, o álcool ele pode sim causar mais inflamação no nosso intestino. E se você tem uma doença inflamatória intestinal, o mais recomendável é que você evite a bebida para que você não cause mais crises, mais sintomas e mais prejuízo para sua cabeça, gente. Quem é que quer ficar no hospital internado? Quem é que quer fazer cirurgia só porque ficou ali, sabe? Tipo, não cuidou da sua alimentação, não cuidou do seu corpo e causou mais inflamação. Complicado, gente. Esse é um assunto longo que a gente poderia ficar muito tempo debatendo, mas como vocês me perguntam muito se eu bebo ou não, bom, a resposta é não, e o que eu indicaria é que você também não, tá? Mas aí a escolha é de cada um, lembrando que se você tem uma doença, se você já tem uma doença, é um motivo a mais ali para cuidar da sua saúde, mas esse vídeo vale para todo mundo, porque todo mundo deveria se prevenir de doenças, né? E eu acho que ninguém quer ficar velho e, tipo, e ficando com cada vez mais problemas, e a gente pode prevenir isso, a gente pode cuidar disso agora, fazendo mudanças na nossa rotina. Então, eu sou a favor dos hábitos saudáveis e é assim que eu termino esse vídeo, agradecendo você mais uma vez por ter assistido. Esse é um tema, eu acho que muito importante, principalmente agora no Setembro Amarelo. O alcoolismo é coisa séria. Se você estiver precisando de ajuda, novamente, eu recomendo o CVV ou que você busque tratamento, porque é uma doença crônica, tá bom? Espero que vocês tenham, enfim, aprendido alguma coisa. Se você não sabia, se você tinha curiosidade, me segue no meu Instagram, me segue nas minhas redes sociais, deixa o like nesse vídeo, compartilha aí com o seu amigo que tá bebendo demais no final de semana. Um beijo da Lori e até mais. Tchau!